Como foi o pedido da maioria, eu prometi a vocês que teria a pachorra de repetir hoje alguma coisa que eu já repeti tantas vezes, que eu estou implorando aos organizadores deste evento para, de uma vez por todas, fazerem uma gravação para eu nunca mais precisar repetir isso. Então, quando alguém me pedir para falar disso, eu posso emprestar uma fita. Também está ali um telão, porque para vocês acompanharem os detalhes da produção aqui dos raciocínios, concretamente sobre essa superfície, né? Então é preciso que a câmera se aproxime para vocês terem as devidas tomadas de aproximação. O interesse hoje, nesse interlúdio, para poder desenvolver os outros temas das próximas vezes, é de trazer para vocês um modelo topológico que possa servir, metaforicamente ainda que seja, como uma simulação lógica do funcionamento do nosso psiquismo, pelo menos naquilo que interessa à produção de base, né, ao recurso mínimo de lógica que eu necessito para expor os raciocínios no decorrer dessa apresentação da psicanálise. Então, aqueles que são versados em matemática e conhecem isso com mais profundidade do que eu vou trazer aqui, por favor, não pensem que eu estou tentando cientificar o que estou dizendo, tentando fazer uma transposição para alguma garantia científica do que eu estou dizendo. Não estou fazendo isso. Não estou trazendo também a matemática da estrutura psíquica. Não, eu estou usando um aparelho matemático que tem serviu a Lacan, por exemplo, de um certo modo, serve a mim de outro certo modo, tem servido como metáfora, né, para o entendimento do que se passa, segundo nós achamos, na estrutura psíquica. Toda a questão é ter a paciência de acompanhar alguns raciocínios que são mais ou menos densos e precisam uma sequência acirrada. Aqueles que já me viram dar esse tipo de aula, que desculpem, acompanhem de novo, paciência, né? E, como eu disse, aqueles que conhecem a coisa, apenas se lembrem que eu estou usando um modelo. Na utilização desse modelo, eu vou aos poucos mostrando a vocês o que interessa na aproximação disso, né, como referência para o nosso raciocínio posterior. Acontece que um matemático poderia dizer a mim que se eu passo de um tipo de espaço para outro tipo de espaço, algumas ocorrências do que eu vou trazer não seriam verdadeiras. Vocês verão no momento quando eu apontar isso. Mas eu não estou aqui passando de um tipo de espaço para outro tipo de espaço. Eu estou manipulando objetos geométricos de dois tipos diferentes de geometria, né, para chegar a uma determinada construção de um objeto que sirva como metáfora de uma máquina de produção. Isso é uma ressalva que eu faço e daqui a pouco eu falarei de novo nela. O interesse aqui é tentar desenhar o que eu chamo, já chamei aqui diante de vocês, de revirão. Desenhar de maneira que ele possa servir de orientação geométrica para os nossos raciocínios. Vocês se lembram muito bem daquilo que vocês aprenderam na escola de segundo grau, relativo ao básico da chamada geometria, que são os elementos, os rudimentos, pelo menos, da geometria euclidiana. Alguns que fizeram certo tipo de escola de segundo grau até tiveram a chance de estudar toda a geometria euclidiana, que não é das mais compridas, né?
numa escola de segundo grau, dá para a gente estudar por inteiro a geometria plana e espacial chamada euclidiana. Vocês se lembram que nessa geometria euclidiana que vocês aprenderam, as formas são extremamente rígidas do ponto de vista lógico. Do ponto de vista de construção, elas jamais conseguem corresponder com extrema precisão a essa rigidez lógica do pensamento euclidiano, porque é um pensamento idealista. Imagina as formas numa pureza, numa tal rigidez de construção, que seria até mesmo impossível, por exemplo, desenhar com precisão uma circunferência. O simples fato de produzir a circunferência desenhada, né, já é uma distorção, porque não vamos conseguir produzi-la em absoluta precisão, né, porque é uma geometria idealizada. Então, nós temos a nossa mente formada por esse tipo de pensamento geométrico. Inclusive, é um pensamento que serve para o nosso cotidiano, da construção do ambiente arquitetônico, né, a construção das roupas. A maioria dos projetos de objetos que nós utilizamos, na sua macroforma pelo menos, é orientada por essa geometria euclidiana, projetada sobre uma superfície, por exemplo, é o caso dos projetos da geometria projetiva mais simples, né? Nesse pensamento euclidiano, então, as formas são extremamente rígidas, não são pensadas concretamente, são pensadas idealmente, e a menor distorção as leva a uma modificação que agride e deforma também a sua lei de composição. Não é isso? Uma circunferência é uma circunferência e ponto, né? Como é que lá no euclidiano a gente define com precisão uma circunferência? É uma curva plana, fechada, né, cujos pontos equidistam de um ponto fixo, que fica lá no centro. Isso já é dureza demais. Tem que ter uma superfície plana e sobre ela imaginar uma curva, né, cujos pontos, todos eles distam absolutamente igualmente de um ponto pré-fixado. A menor deformação já não é mais uma circunferência. Se vocês pegarem qualquer outra linha desenhada sobre um plano, né, ela está regrada de maneira absolutamente rígida. A geometria euclidiana precisa do conceito de linha reta, que Euclides nunca soube definir, mas é o conceito, vamos dizer, quase que de base da geometria euclidiana, que a partir de uma linha reta, que lá no Tratado de Euclides, ele diz que é uma sucessão de pontos em direitura. Isso não quer dizer absolutamente nada, né? Porque se eu andar de direitura, mais ou menos bêbado, vai ficar tudo torto. Então, há uma espécie de intuição do que seja uma linha reta, um fio esticado entre dois pontos, alguma coisa assim, né? Então, sem essa linha reta, não se pode imaginar a superfície plana sobre a qual se projetam no nível todas as formas euclidianas. Também, sem esses planos, eu não posso construir, né, a regragem da maioria das superfícies em terceira dimensão, como cubos, paralelepípedos, prismas, pirâmides, etc., etc., né? E existem também aquelas superfícies que são curvas, abertas ou fechadas, os pontos também absolutamente equidistantes de um ponto fixo, etc., etc. Então, quando nós construímos as formas com uma regragem euclidiana, nós estamos sendo aproximativos. De qualquer modo, uma coisa importantíssima nessa geometria que nós costumamos utilizar, que é chamada geometria de Euclides, é que o que quer que compareça como objeto, né, para além do ponto, né, uma linha qualquer, reta ou não, uma superfície qualquer, né, seja ela plana, esticadinha, ou seja torta, sempre divide o espaço que ela habita em duas metades.